10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá a todos, meu nome é Mailson Kleber, sou professor de Educação Física desde 2014. Nessa videoaula nós vamos estar refletindo um pouco sobre a primeira atividade da semana 1 do PET 2, no caso, referente ao sexto ano. Bom, primeiramente nós vamos estar analisando as suas características iniciais no que diz respeito à unidade temática. Nós vamos ter jogos e brincadeiras, bom? Ou brincadeiras e jogos, né? A gente pensar que da BNCC houve essa mudança, né? Antes era jogos e brincadeiras, agora passou a se falar brincadeiras e jogos. Mas a gente percebe que mudou mesmo só na questão dessa troca de brincadeiras e jogos. Objeto de conhecimento: jogos eletrônicos, sedentarismo, saúde e qualidade de vida. Então, o objetivo dessa atividade vai estar relacionando com essas 4 temáticas. Habilidades. A habilidade, como a gente pode ver, relacionada ao sexto ano, é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços das tecnologias digitais e seus impactos na saúde e qualidade de vida das pessoas. Então, em modo geral, né, essa atividade procura verificar essas transformações, uma vez que os jogos eletrônicos adentraram na sociedade e na vida das pessoas, de que modo que essa inclusão trouxe de benefícios ou malefícios para a vida e saúde dessas pessoas. Então, o objetivo de estar relacionando e verificando essa questão. Conteúdos relacionados, jogos eletrônicos, sentidos e significados, o sedentarismo associado aos avanços das tecnologias digitais, jogos eletrônicos, impactos na saúde e na qualidade de vida, e influência da tecnologia sobre nossos movimentos. Importante deixar claro aqui, eles colocam conteúdos relacionados. Isso é uma particularidade minha, e eu acredito que aqui poderia ser temas relacionados, porque o conteúdo principal vai ser brincadeiras e jogos, né? Inclusive, se a gente for dividir aqui unidade temática, seria conteúdo e objeto de conhecimento seria o tema. Mas, como eu disse, isso é apenas uma questão de terminologia, não vai mudar nada em relação à abordagem. É só uma observação que eu faço. Essa atividade tem de forma interdisciplinar com língua portuguesa, matemática, ciências e artes. A atividade começa assim: nesse momento da pandemia, temos a oportunidade de refletir sobre a vivência corporal. Iniciamos essa semana conhecendo e aprendendo um pouco mais sobre jogos eletrônicos e sua relação com a saúde. Continuando, entendendo e conhecendo um pouco dos jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. A história dos jogos digitais teve início quando os acadêmicos começaram a projetar jogos simples, simuladores e programas de inteligência artificial, como parte de suas pesquisas em ciência da computação. Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 é que os jogos eletrônicos se tornaram populares, quando jogos de arcade, console de jogos eletrônicos e jogos de computador foram introduzidos ao público em geral. Desde então, os jogos eletrônicos tornaram-se uma forma popular de entretenimento e uma parte da cultura moderna em diversas regiões do mundo. O jogo eletrônico, videogame ou videojogo, é aquele que usa tecnologia de computador.
Ele pode ser jogado em computadores pessoais, dentre eles tablets e telefones celulares, em máquinas de fliperama ou em consoles. Um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame. PlayStation, Xbox e Wii são exemplos. Os consoles são conectados a controles manuais a um aparelho de televisão. As pessoas podem jogar tanto sozinhas quanto acompanhadas. Para começo de conversa, pergunte aos adultos de sua família quais jogos eletrônicos eles conhecem e quais jogaram na infância ou adolescência. Jogo Pac-Man. Dinâmica do jogo. O objetivo do jogo é comer todas as pastilhas do labirinto sem ser atingido pelos fantasmas. Ao colidir com a pastilha, o Pac-Man a engole e a mesma deve desaparecer do labirinto. Caso o jogador coma todas as pastilhas de um labirinto, ele passa de fase. Caso o jogador coma todas as pastilhas de todos os labirintos disponíveis, o mesmo vence o jogo. Os únicos movimentos do Pac-Man controlados pelos usuários são deslocamentos usando as teclas direcionais para frente, para trás, para a esquerda e para a direita, com o objetivo de desviar os fantasmas e comer as pastilhas espalhadas pelo labirinto. Quando o fantasma colide com o Pac-Man, o mesmo morre, perdendo assim uma vida. O jogador possui 2 vidas extras, sendo mostradas na barra inferior da tela. Ao perder uma vida e usar uma vida extra, a quantidade de pastilhas e super pastilhas restantes na fase se mantém inalteradas em relação ao momento da morte do Pac-Man, mas os fantasmas e o Pac-Man voltam para a posição inicial da fase. Nesse caso, para concluir a fase ou o jogo, o jogador precisará apenas se preocupar com as pastilhas, super pastilhas restantes. Atividades. Cite uma mudança que você gostaria de fazer no jogo Pac-Man e reescreva o jogo para que seja praticado por você e seus colegas. Então, nesse caso aqui, uma vez que nós já verificamos, já lemos aí sobre como se realiza o jogo, o objetivo aqui é a gente poder estar modificando esse jogo, tá? E aí, como pede, né, citar uma mudança, né? Uma mudança apenas para que esse jogo, ele, digamos que ele fique mais atrativo, se assim você achar que não seja, mas que ele possa ter uma nova estrutura, pelo menos em um ponto dessa estrutura, ok? Então, que vocês possam estar fazendo essa mudança e transcrevendo abaixo, ok? No seu caderno. Refletindo, você acha que a prática dos jogos eletrônicos por um período prolongado faz bem à saúde? Tá? Então, nós temos que a atividade aqui, o PET da primeira semana, ele pede o seguinte para poder fazer também essa reflexão. Porque se a gente for analisar, é interessante, nós temos um momento de poder jogar, né, um joguinho específico, eletrônico, né, como eles fazem parte do nosso dia a dia. Mas é importante que a gente tenha em mente que é importante ter alguns cuidados, né, para que esse hábito não se torne vício e aí venha a prejudicar a saúde. Desafio. Você conheceu o Pac-Man e agora te desafio a recriar o jogo. Você pode usar papel, caneta, recursos tecnológicos ou recriá-lo com os movimentos do seu corpo, para que você possa praticar com seus familiares e depois levar para a sala de aula apresentando aos seus colegas da turma. Então, nesse desafio, ao contrário da atividade, vocês deverão agora pensar de uma forma prática esse jogo, fazer uma reestruturação dele para que ele possa ter movimentos práticos, tá? Então, vocês devem pensar essas mudanças e, inclusive, realizar com seus pais, com seus irmãos, seus parentes aí na casa, tá bom? Então, é isso, galera. Essa atividade da primeira semana nos traz isso, ok? Então, se você tiver com alguma dúvida, possa colocar nos comentários abaixo, que nós vamos procurar estar respondendo e estar ajudando nesse processo
de ensino-aprendizagem. Então, um forte abraço e até a próxima.